Hoje vamos comentar do caso do delegado da Polícia Federal que, após enviar uma notícia-crime contra o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, para o STF, foi exonerado do cargo de superintendente da PF lá no Amazonas, e as repercussões disso pro funcionalismo público e por que ninguém está comentando isso e a importância da estabilidade. Fala galera, beleza? Meu nome é Hugo, seja bem-vindo a este canal, o maior canal de concurseiro para concurseiro do YouTube. Galera, isso ocorreu lá pro dia 15 de abril, então a gente tá comentando alguns dias depois. Eu achei muito importante trazer essa notícia aqui pro canal e eu vou resumir aqui em detalhes pra gente chegar no ponto-chave dessa questão, que é a estabilidade do servidor público. Basicamente, o Alexandre Saraiva, delegado da Polícia Federal, ele era o superintendente no Amazonas. Então, assim, uma responsabilidade imensa, porque a PF investiga, né, crimes ambientais. Então, cara, você tá falando de extração ilegal de madeira, grilagem, né, só coisa suja e de gente milionária, poderosos, gente que manda em tudo, cara. E aí, durante as investigações, o Alexandre Saraiva mandou uma notícia-crime pro STF contra o Ricardo Salles, que é ministro do Meio Ambiente, e também um senador chamado Telmário Mota. Basicamente, ele falou pro STF que o ministro do Meio Ambiente estava obstruindo a justiça, dificultando as investigações e agindo do lado dos madeireiros. Enfim, essa era a convicção dele, e como um servidor público, delegado de polícia, ele tinha autonomia e fez isso mesmo sendo contra o governo, porque a função do servidor público é agir em prol do bem público e não de governo nenhum. E imediatamente o que aconteceu? O Alexandre Saraiva foi exonerado do cargo de superintendente. Então, para quem não entende, ele é um delegado de polícia, ou seja, fez concurso público, é um servidor de carreira, e ele tinha uma função de confiança que era de superintendente lá no Amazonas. Essa função, ela é uma escolha basicamente política, né? O chefe, que geralmente o chefe de todo órgão público, o chefe maior, é um político, é uma indicação política. Então ele ganhou aí, sabe-se quando e de quem, né, essa superintendência, também por conta da sua capacidade, obviamente, e basicamente ele contrariou o governo. O que o governo federal fez? Ele simplesmente publicou no Diário Oficial a sua exoneração. Então Alexandre Saraiva não foi comunicado, ele nem sabia, ele simplesmente abriu o Diário Oficial, estava lá a sua exoneração, após justamente mandar uma notícia-crime contra um ministro do governo. O Alexandre Saraiva ainda falou que foi uma grande coincidência. Ele não quis entrar em polêmica, obviamente, porque é claro para todo mundo que isso é mais um passo de obstrução de justiça para tirar o cara da investigação e puni-lo por ter ido contra as convicções do governo, mas ele muito educadamente, né, falou que foi uma mera coincidência para não entrar em polêmicas. E qual que é o objetivo aqui do vídeo? Não é um vídeo político para atacar governo nenhum, até porque isso acontece desde sempre, desde que o serviço público existiu, e a estabilidade surge justamente para proteger isso. Isso sempre existiu, né? E até hoje a gente tem resquícios dessa prática no serviço público, perseguição política, e a estabilidade ela justamente blinda o servidor para que o servidor consiga trabalhar sem medo de ser demitido. Porque, gente, perceba o seguinte, a gente está falando aqui de um cargo top dos tops, que é delegado da Polícia Federal, investigando um crime ambiental tremendo na floresta amazônica que envolve o ministro do Meio Ambiente, tá? Então, assim, é o topo do que pode acontecer, é o topo da problemática. E o cara foi exonerado do cargo. Com toda a repercussão da mídia, tô nem aí. Exonera esse cara, tira esse cara daí que tá dando problema pra gente. Se esse servidor, que é um policial federal, delegado da Polícia Federal, não tem estabilidade, você ainda tem dúvida de que ele seria demitido no mesmo dia que ele enviou essa notícia-crime? Você tem alguma dúvida sobre isso? Porque é isso que aconteceria. Então, mesmo com a estabilidade que protege o servidor, ou seja, esse delegado, ele perdeu a superintendência, mas ainda é um delegado de polícia. Mesmo com isso, ele foi afastado dessa investigação e tirado do cargo dele, da função dele de superintendente. Isso a nível federal, isso envolvendo ministro do Meio Ambiente. Agora, galera, imagine isso em prefeitura. O quanto de prefeitura a gente não tem com fiscais, com pessoas atuando ali, que se dobram à vontade de político, porque não tem mídia para investigar, não tem repercussão, são cidades pequenas. Então, cara, se isso tá acontecendo a nível federal, imagine
a nível estadual, a nível municipal. E por isso que a estabilidade é importante. Eu queria trazer esse tema aqui, porque nenhum jornal vai falar sobre a importância da estabilidade, porque a mídia, de forma geral, ela é contra o serviço público, ela odeia o serviço público. A Globo, por exemplo, diversas vezes fez matérias aí para apoiar a reforma administrativa, falando que servidor ganhou muito dinheiro na pandemia. Então, direto a gente vê essas notícias de que servidor ganha muito, que servidor não sofreu com a pandemia, que teve reajuste dos magistrados, eles incluem todos os servidores públicos no balaio, que todo mundo recebeu um reajuste de 20%, de 30%. Então, a mídia, ela odeia o serviço público, então ela nunca vai falar isso. E a estabilidade não é um privilégio. Gente, se não tem estabilidade, não tem como trabalhar. Novamente, imagina esse delegado, o que ele ia fazer, gente, se ele faz uma notícia crime contra o ministro do meio ambiente, não tem estabilidade, é duas opções que o cara tem. Bem, eu vou mandar notícia crime, amanhã eu sou demitido e vida que segue, ou simplesmente falar, quer saber, deixa isso quieto, não vou mexer nisso. Porque ainda com instabilidade, pode ter certeza que diversos delegados e enfim, funcionários públicos, de forma geral, não fariam a mesma atitude. Nunca que eles iam contrariar. Imagina você, um engenheiro numa prefeitura, abrir uma denúncia contra o seu secretário, contra o seu prefeito, é pedir para sofrer perseguição política. Ainda que não é demitido, sabe o que vai acontecer? O prefeito vai te colocar num setor que você vai ficar vendo lixeira o dia inteiro, que você vai trabalhar no sol quente, porque é assim que funciona com estabilidade. Então a gente está discutindo aí reforma administrativa e tem vídeo aqui no canal falando de vários assuntos. Tem um vídeo sobre a história da estabilidade, um vídeo super legal que eu recomendo que você assista, por que a estabilidade surge, o contexto histórico, vídeo super legal. E também um vídeo da reforma administrativa falando os piores pontos. Um dos pontos é justamente o fim da estabilidade. Então a reforma administrativa visa o fim da estabilidade. Então, gente, só eu que fico incomodado com o fato de que o fim da estabilidade não deveria ser nem discutido. Isso não poderia estar em discussão, porque é um absurdo tão grande. Porque sem estabilidade você não trabalha, simplesmente. Aí você vai pensar, Hugo, mas tudo bem, o alto escalão precisa, mas a galera de baixo, um técnico, um agente administrativo não precisaria de estabilidade. Será que não? Será que as pessoas corruptas não encontrariam um jeito, né, de perseguir a galera lá da base da pirâmide, né, que são os técnicos, a galera da linha de frente ali, que às vezes não tomam grandes decisões, mas estão sujeitos à corrupção, a pegar processos, a fazer várias coisas. Cara, com certeza isso ia acontecer. Então a estabilidade é uma segurança para que o serviço público, para que esse delegado faça uma denúncia contra o próprio governo. Olha isso, cara, que se você não tem estabilidade, essas coisas não aconteceriam nunca. E novamente, é o que eu tô falando, eu pesquisei, li e ninguém fala isso, né? A mídia, às vezes eu confesso pra vocês, a mídia, né, ela não gosta do Bolsonaro, então ela bate no Bolsonaro, mas ninguém fala do serviço público, eles também odeiam o serviço público. Então esse não é um vídeo político contra o governo Bolsonaro ou qualquer outro governo. Isso aqui aconteceu sempre e sempre vai acontecer. Então, sem estabilidade, é o fim do serviço público, acabou, de verdade. Se você não tem estabilidade, acabou, porque que fiscal, que pessoa, que funcionário maluco vai investigar o próprio governo? Tá louco, ele perde o emprego na hora, ninguém ia fazer isso. Então você imagina, a cada 4 anos entra um político novo, troca toda a máquina pública, coloca os amigos do rei. Passa 4 anos, entra um novo, troca todo mundo. É uma coisa tão absurda que não deveria sequer estar discutindo. Porém, estamos discutindo, levando a sério, ouvindo as pautas. Não, será que vai acabar com a estabilidade? Não, alguns cargos acabam, outros não acabam. Então isso é um grande absurdo. E esse é o melhor exemplo para a gente entender a importância da estabilidade na sociedade brasileira. E é isso, pessoal. Essa foi a minha opinião sobre esse caso. Eu acho muito importante trazer isso para o canal para a gente refletir, trocar uma ideia e comenta aqui embaixo qual a sua opinião sobre esse caso. O que você achou? Conta pra mim sobre a estabilidade. Você é a favor? Você é contra? Quais são os seus argumentos? Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. Eu já te convido a se inscrever no canal se não for inscrito. Aqui tem vídeo a semana inteira. É o melhor canal de concurso público desse Brasilzão. Já se inscreve, ativa o sininho e a gente se vê até o próximo vídeo. Um grande abraço pra todo mundo. Valeu, pessoal!